Como sabemos, toda terça-feira é dia do quadro Penal News, né? E nesse retorno, depois do intervalo, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o advogado criminalista Bruno Calado, ele que traz como tema em sua participação hoje os casos recentes na parte criminal e que ganharam destaque no país. Meu amigo Bruno Calado, é amigo mesmo, de verdade, né? Grande Obrigado, Bruno, irmão Bruno Calado, família, tá tudo bem? Tudo em ordem, Vamos falar desses casos que ganharam repercussão, né? Principalmente na parte criminal, né? Primeiramente, a decisão que anulou o júri da Boate Kiss, um caso de grande repercussão, considerado caso emblemático e que acabou tendo essa decisão que provocou uma certa divisão de opiniões e muitos debates nesta semana, não é isso, Bruno? Com certeza, Videlan. Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E hoje trazemos para o Penal News um mix, né, de informações, as atualizações no mundo criminal, não um tema específico, porque essa semana foi bastante movimentada no âmbito criminal, né? Tivemos, como você bem disse, a primeira situação, a anulação do júri do caso da Boate Kiss, né? E aí nós já estávamos acompanhando, nós vemos acompanhando desde o julgamento, e esse julgamento perante o júri, no caso Boate Kiss, Fiderlan, se deu em dezembro de 2021, ou seja, já estamos passando quase 2 anos, né? O quão rápido se passou esse tempo do julgamento. Os 4 réus do caso Boate Kiss foram condenados naquele julgamento em dezembro de 2021, né, os 4 envolvidos nessa situação. E aí as defesas recorreram para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e conseguiram a anulação do julgamento com base em alguns elementos, em algumas motivações, dentre elas a quesitação. No Tribunal do Júri, Videlan, nós temos, como sabemos, um corpo de jurados, 7 pessoas comuns do povo, são os responsáveis pelo julgamento daquela situação. E aí eles são submetidos a uma quesitação, ou seja, o juiz elabora a quesitação e vai fazendo as indagações para os jurados. Por exemplo, o corpo de jurado reconhece a autoria de fulano de tal no crime tal, certo? Então a quesitação funciona mais ou menos dessa forma. E aí o júri vai julgando da maneira que ele entendeu durante todo o julgamento. E a quesitação ela foi comprometida porque tinham lá quesitos, Videlan, já extirpados, já excluídos durante a fase de pronúncia. Durante a primeira fase do Tribunal do Júri, durante a pronúncia, certas acusações, certas imputações já haviam sido afastadas e mesmo assim foram incluídas na quesitação, gerando assim uma nulidade. Outra situação, sorteio de jurados, Videlan. Sorteio de jurados, tem um artigo no Código de Processo Penal, se não me engano, 433, que ele prevê um tempo máximo de 10 dias, né? Menos de 10 dias já incorre na nulidade. Então, 10 dias antes do julgamento, o sorteio deve ser efetivado. E um dos sorteios, no caso da Boate Kiss, se deu com 5 dias, ou seja, desrespeitou a norma. Era para ter esse prazo aí de 10 dias, teve o prazo de 5 dias. Então, é uma outra causa que ensejou a nulidade do julgamento do caso da Boate Kiss. Uma outra situação, uma conversa reservada, uma reunião de portas fechadas entre o juiz e o corpo de jurados. Isso não pode acontecer, né? Para ter uma reunião ali com o corpo de jurados, o membro do Ministério Público deve estar presente, o membro da advocacia, da defesa, seja através de um advogado criminalista particular ou através da Defensoria Pública, também deve estar presente, justamente para evitar qualquer comentário que enseje numa influência. E aí o juiz, se reunindo com os jurados de portas fechadas, com a ausência do Ministério Público e da advocacia, dos advogados ali dos réus, pode ter ensejado em alguma influência, alguma opinião indireta que ensejou alguma influência no corpo de jurados, isso antes do julgamento, né? Então foi uma outra causa importantíssima que ensejou a nulidade desse julgamento, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Uma outra situação, Videlan, uma inovação em uma acusação. O Ministério Público trouxe uma inovação, uma acusação nova, certo? Para um dos réus, que não estava inserida na sentença de pronúncia. Ou seja, ele inovou, ele emendou, fez uma espécie de emendatio libellis, uma emenda à denúncia em pleno Tribunal do Júri. Ele trouxe uma outra acusação, dizendo que um dos acusados, o proprietário da boate, ele praticou o que chamamos de cegueira deliberada. Ou seja, ele vendo aquela situação toda, ele fechou os olhos para aquela situação e fugiu, quando isso, na verdade, já havia sido afastado na sentença de pronúncia. Então, trouxe essa inovação.
Esses foram os aspectos ensejadores da causa de nulidade do Tribunal do Júri pertinente ao caso da Boate Kiss. E aí o que foi que o Ministério Público fez? O Ministério Público conseguiu a acusação no julgamento, a defesa recorreu para o Tribunal de Justiça, conseguiu a anulação, aí o Ministério Público entrou com um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, requerendo a manutenção daquela condenação, né, querendo combater. E aí o Superior Tribunal de Justiça, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, manteve a anulação dada pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, os réus do caso Boate Kiss deverão ser submetidos a um novo julgamento. É bom o telespectador entender que não houve uma absolvição. Apesar do clamor de uma sociedade pela punição, que é o que mais interessa, então existe uma série de situações quebradas que acabou resultando nessa anulação, né, do júri momentaneamente. Mas isso não significa que aquela pena que foi estabelecida lá em 2021, eles terão que deixar de cumprir, né, Bruno? Exatamente. A pena imposta pelo Tribunal do Júri está anulada. Não quer dizer que eles estão absolvidos, que eles estão inocentados. Entendi. Eles serão submetidos a um novo Tribunal do Júri, a um novo julgamento. Certo. Então, aqueles 10 dias de julgamento que ocorreram em 2021 deverão ser repetidos em novo julgamento. Eles não foram absolvidos, não foram condenados, né? Houve a anulação da condenação, porém serão submetidos a um novo julgamento tão logo. Outro caso importante que ganhou uma enorme repercussão e desde semana passada que vem sido bastante debatido também, né, quando se fala da esfera política e da estrutura nos comentários que existe no país sobre esse cenário político do nosso país, Bruno, é a delação premiada do Mauro Cid. Vamos falar um pouquinho como você tem acompanhado esse caso necessariamente e como você enxerga esse fato agora da delação premiada diante de um cenário que pode resultar até mesmo em uma condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Veja bem, Viderlan, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, certo, foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que isso quer dizer? A delação premiada, primeiro, um conceito muito rápido, é um instituto jurídico pelo qual o réu ou o investigado, certo, ele recebe benefícios em troca de informações. Então, ele perde aquele direito ao silêncio. Você conhece o direito ao silêncio, sim, né, Viderlan? Trazido pela Constituição Federal, um direito afamado, certo? Então, o réu ele tem direito de ficar em silêncio durante o seu interrogatório sem prejuízo para a sua defesa, né? Nesse caso da delação premiada, o réu ou o investigado ele perde esse direito ao silêncio. Ele tem que falar, ele tem que responder às indagações, sob pena de ter desvalidada a delação premiada. Então, a delação premiada é esse instituto que o réu é beneficiado e, em troca, ele ajuda o Estado na elucidação de um crime, seja trazendo provas, seja apontando coautores. Então, a delação premiada é um instituto que vem sendo muito aceito e praticado pelo ordenamento jurídico. Só que a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ela vem sendo bem criticada pelos juristas, porque é o seguinte, Viderlan, vem trazendo uma antinomia, uma contradição pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio STF. O Supremo Tribunal Federal, naquelas delações, na época da Operação Lava Jato, ele dizia o seguinte: não há como homologar ou aceitar uma delação premiada se essa delação for proposta pela Polícia Federal e não for aceita pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, né? E foi isso que aconteceu. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid não foi aceita, não foi recepcionada pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, né? Sendo assim, tornar-se-á desvalidada. A Procuradoria-Geral da República disse que não aceita, não coaduna com delação premiada conduzida pela Polícia Federal, né? Então, outrora, o Supremo Tribunal Federal deu essa opinião, esse entendimento de que não aceitaria, não ia homologar uma delação premiada, sim, que não fosse aceita, não fosse recepcionada, né? Não tivesse a concordância ou anuência do Ministério Público Federal. Esse é um caso concreto de que não houve a concordância do Ministério Público Federal no caso da delação do Mauro Cid. E aí o Supremo Tribunal Federal ele está persistindo, né, na condução dessa delação pela Polícia Federal. Então está gerando uma grande antinomia, uma grande problemática e vamos ver as cenas dos próximos capítulos se essa delação premiada prosperará ou não. É uma grande aula para os estudantes de direito, né, Bruno? Quem está iniciando nessa caminhada, por exemplo, tem acompanhado fatos que podem ser utilizados como base também para os estudos e para profundidade de conhecimento, não é, Bruno?
Com certeza, Videlão. O Instituto da Delação Premiada é algo que vem sendo muito cobrado, seja em prova de concurso, em prova de OAB, na própria sala de aula, em provas durante o curso aí de Direito. Né? Então, é um instituto vem tomando fama, né? Vem tomando uma grandeza, porque é uma colaboração. Muitos juristas, como eu disse a você, criticam, porque eles imputam uma falha do Estado de investigar, né? Do poder de polícia judiciária ou polícia civil de investigação, de investigar e elucidar aquele crime e contam com o próprio réu ou o próprio investigado, para que isso seja elucidado. Então, é uma falha na investigação do Estado trazida por parte dos juristas, enquanto outros defendem, né, clamando pela celeridade processual. Isso acelera o ritmo de investigação e acelera o processo por consequência. Bruno, e para fechar, nesse terceiro tópico que nós escolhemos aqui com sua qualidade e competência nas informações no quadro Penal News, o episódio que ocorreu no último final de semana em uma casa de show no histórico bairro Jaraguá, em que resultou na morte de uma pessoa, né? O crime teria sido cometido na porta dessa casa de shows em Jaraguá. Como avaliar no aspecto do direito, na área criminal, que é a que você atua, esse tipo de ação, esse tipo de atitude, como você recebeu a notícia? Veja bem, é lamentável a gente presenciar, a gente ver, assistir, acompanhar notícias dessa natureza, pelo perigo, né, eminente de que situações dessa natureza acabam envolvendo pessoas inocentes. Veja, aquela situação de um tiroteio na porta dessa casa de shows, e aí o indivíduo parte armado, atirando, disparando, né? Disparando contra um outro indivíduo, estamos aí acompanhando as imagens, ele vem disparando já de longe, o indivíduo de camisa azul e bermuda branca corre ali, ó, ele vem disparando, várias pessoas em volta, Videlão, então você coloca em risco a vida de várias outras pessoas. Uma bala perdida ali, acertar um inocente, até um trabalhador, um ambulante que está ali vendendo uma água, um refrigerante, uma cerveja, o que quer que seja, podendo ser atingido. Então, é uma situação de uma execução, aí claramente se trata de uma execução, aquele indivíduo foi de forma premeditada para assassinar aquela pessoa, não foi um latrocínio, não foi um roubo, né? Foi uma execução, um homicídio qualificado, o indivíduo vai para matar, ele acaba voltando, a frieza quando vê que o indivíduo está vivo ainda, né? Ele acaba voltando para consumar o homicídio. Então, é uma situação que impõe risco a várias outras pessoas, Delan. E, lamentavelmente, eu presenciei, inclusive, na quarta-feira, num restaurante aqui da capital, num restaurante bar da capital, fui para um aniversário e vi um cidadão armado dentro desse estabelecimento. E o cidadão extremamente embriagado, Idão. Meu Deus. Depois eu fui procurar saber com os seguranças do estabelecimento, eles disseram que foram proceder com aquela investigação para que não entre pessoas armadas, etc. E ele se identificou, se apresentou como policial militar, apresentou sua funcional e entrou ali armado e os seguranças nada puderam fazer. É uma questão até discutível, Videla. Se agentes da segurança pública podem estar armados, deliberadamente armados, ostentando uma arma, certo? Em ambiente dessa natureza, pode, certo? Concordo totalmente, desde que não haja a ingestão de bebida alcoólica, que ele não vá para ali para estar se embriagando, que ele esteja ali como um agente, mesmo estando fora de serviço, mas para assegurar a vida de terceiros, tudo bem, se acontecer uma eventualidade, por exemplo, um cidadão que ali nessa casa de shows agora de Jaraguá estivesse armado, não estivesse bebendo, provavelmente ele ia conter essa ação criminosa, né? Ele ia para cima, exercer a legítima defesa de terceiros e conter, quem sabe até salvar a vida desse rapaz de 24 anos que foi ceifada, né? Mas o cidadão ir para se embriagar, se divertir, se embriagar, ostentando uma arma, ele perde ali as faculdades mentais, ele perde as funções psicológicas, psicomotoras, a ponto de cometer uma atrocidade. Então, isso é uma questão discutível. O agente de segurança, sou apoiador de toda a força de segurança pública, mas que isso deve ser revisto. Se agentes de segurança, eles têm que eles têm que responder a uma infração disciplinar seríssima se ingerirem bebida alcoólica ostentando uma arma, certo, dentro de estabelecimento dessa natureza. Porque isso pode acontecer uma tragédia. Eu estou advogando para uma situação em Batalha, Videlão. Sim. Que um agente da Guarda Municipal, um cidadão, esbarrou nesse agente da Guarda Municipal, iniciou uma briga e esse agente da Guarda Municipal estava armado e disparou contra essa outra pessoa, ceifando a vida dessa outra pessoa dentro dessa casa de shows.
em Batalha, aqui no município do estado de Alagoas. Então são situações análogas a essas que acontecem e podem acontecer deliberadamente se não houver uma intervenção aí nessas situações. Bruno, muito obrigado pela sua participação com tantos temas atuais relacionados principalmente, né, à área realmente da segurança da sociedade, que acaba sendo muito importante em casos de violência e situações que são consideradas atípicas também. E você volta na próxima terça-feira com mais uma participação aqui no quadro Penal News, tá certo? Com fé em Deus, Viderlan, será um prazer imenso estar aqui toda terça-feira passando essas informações, atualizações no mundo criminal para todos os telespectadores. Eu mando um abraço a você e todos aqui da TV Mar. Rapaz, é o Bruno Calado com muitos assuntos. Nós vamos dar sequência aqui ao programa TV Mar News. Eu quero, inclusive, o Emerson, pedir para que você possa dar sequência à questão da matéria relacionada à Defesa Civil. Até porque a Defesa Civil de Maceió cedeu 13 integrantes para atuarem no resgate às vítimas do ciclone extratropical que devastou cidades do Rio Grande do Rio Grande do Sul. O repórter Rogério Costa traz mais detalhes agora, principalmente com essa participação de alagoanos, de maceioenses que são membros da Defesa Civil para poder também prestar apoio às famílias vítimas dessa tragédia. A reportagem está aqui à porta da sede da Defesa Civil de Maceió, que ganhou notoriedade pela atuação, pelo trabalho, pelo planejamento das ações executadas durante os problemas registrados no bairro do Pinheiro. Uma equipe com 13 representantes, 13 agentes da Defesa Civil de Maceió, já está no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e também nos municípios atingidos pelos efeitos do ciclone extratropical que passou por lá. 46 pessoas morreram, outras 46, triste coincidência, né? Estão desaparecidas e há toda uma regimentação de força, de mão de obra em todo o país com a colaboração de todas as defesas civis do país, inclusive de municípios como o de Maceió, com toda a sua expertise e o seu know-how. Daqui foram profissionais que vão trabalhar nas áreas de engenharia civil, engenharia de agrimensura, cartografia, geografia, geologia e assistência social, realizando todos os levantamentos, colaborando com o trabalho em equipe que está sendo realizado lá no Rio Grande do Sul. Tem passado realmente momentos muito difíceis. A informação é que outro fenômeno semelhante, com igual força, vai acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Isso coloca não apenas os gaúchos, mas o país inteiro em alerta diante da situação. São 13 profissionais da Defesa Civil de Maceió que agora estão prestando serviços aos desabrigados, aos desaparecidos e também, lamentavelmente, as mortes ocorridas lá no Rio Grande do Sul por conta desse fenômeno natural. Informações direto aqui da Defesa Civil Municipal, no bairro do Farol, de Rogério Costa. Muito bem, Rogério, um abraço para você, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com essas informações em parceria aí nessa convergência entre os veículos da organização Arnon de Melo, abraçando o pessoal da Mix Maceió, abraçando também toda a equipe, né, na redação do portal Gazeta Web, acompanhando neste exato momento esta edição do programa TV Mar News. Nós vamos a mais um rápido intervalo, na volta tem muitas novidades ainda aqui no programa TV Mar News, tá? Vamos ter daqui a pouco a participação no estúdio de Henrique Pereira, com os destaques do Canal Esportes, que vem logo na sequência, e muitos outros assuntos também, né? Você quer saber o que é que rolou no Canhão Podcast ontem? Vai ser transmitido hoje às 10 da noite aqui na TV Mar, tá? Acompanhe logo depois do intervalo. Voltamos já.